Eu sou o pastor Adilson Euler. Estamos dando prosseguimento ao treinamento de obreiro e o tema desta semana, Cristianismo em Ação. Tomaremos por base a ministração que Paulo fala à igreja dos Tessalonicenses. Precisamos entender como essa igreja, ela recebeu a palavra de Deus, ela passou por um momento de perseguição, mas eles foram exemplo a toda a região da Macedônia. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. O apóstolo Paulo aqui, ele usa o termo engano, imundícia e fraudulência, amados. Ele começa a ministrar para essa igreja. Eu creio que, assim como o profeta Isaías, ele diz: todos nós somos imundos, e as nossas justiças, como trapo da imundícia. Olha que afirmação que o apóstolo Paulo, ele traz, buscando no Antigo Testamento, nas Escrituras, ele traz para os filósofos, para os gregos, para os crentes que estavam ouvindo. Nós precisamos entender, quando ele diz imundo, engano, é alguma coisa na conotação religiosa, alguma coisa que não estava de acordo com as Escrituras. Mas imundícia é algo, querido, que o profeta Isaías, ele diz: trapo de imundícia são as nossas justiças, amados. O que significa isso? Se nós recorremos ao original, na língua dos hebreus, nós vamos ver a palavra ed, que significa aquele trapo que as mulheres usavam no período da menstruação. Aquele algo nojento, amados, para os judeus, algo que fedia. É dessa maneira que muitos se achegam à casa do Senhor. E foi desta maneira que o apóstolo Paulo, ele já foi ministrando, exortando a igreja dos Tessalonicenses. Mas ele obteve sucesso na sua ministração, no seu evangelho. Mas agora fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o coração. Amados, os Tessalonicenses, eles ficaram sabendo da origem da missão do apóstolo Paulo. Estamos aqui discorrendo a respeito da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele e seus novos companheiros, Timóteo, Silas, eles tentavam ir para a Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo, que os dirigiu à Macedônia, à região da Macedônia. E eles receberam muita oposição dos judeus, queridos, a ponto de serem presos, chicoteados. A Bíblia nos registra, queridos, que Paulo e Silas foram duramente repreendidos, chicoteados, presos no cárcere. E por volta da meia-noite eles adoravam a Deus, a ponto de a cadeia toda sofreu um terremoto.
e todas as portas foram abertas, as correntes, as algemas foram soltas, e Paulo e Silas e todos os presos foram milagrosamente libertos, a ponto daquele carcereiro querer se matar, e Paulo disse: não, ninguém vai sair daqui. Queridos, essa notícia deste poder difundiu sobre toda a região da Macedônia. Eu creio que chegou também aos Tessalonicenses. Por isso que Paulo afirma: o nosso evangelho não foi somente de palavras, mas em poder e no Espírito Santo. E quando Paulo falava, ele tinha atenção, porque ele vivia aquilo que ele pregava, querido. E ele diz: eu não fui a vocês com engano, e nem com fraude, nem com imundícia, mas eu fui pregar um evangelho, não apenas de palavra, porque ele estava ministrando aos gregos, queridos, aos homens cultos, aos filósofos, que ministravam palavras de homem. E é por isso que Paulo registra aqui: eu não vim apenas com palavras de sabedoria humana, mas no poder de Deus. Este evangelho, ele causou conversão, queridos. A Bíblia registra que eles mesmos anunciavam de nós com a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Houve mudança de caráter, houve transformação, conversão, querido. A Bíblia está bem clara aqui que eles se converteram dos ídolos a um Deus verdadeiro. O evangelho, ele tem que ser ministrado por meio da exortação. E é por isso que Paulo não é soberbo nem orgulhoso, mas ele é um homem de Deus, porque ele prega um evangelho verdadeiro, a ponto de causar transformação. Nós temos aí evangelhos sendo ministrados nos dias de hoje, são verdadeiros fraudes, como diz aqui o apóstolo Paulo. Ele não traz mudança de caráter, ele não causa nenhuma transformação nas pessoas. Elas convivem com o evangelho light, que pode tudo, continua da mesma maneira, mas não foi este evangelho que foi ministrado na igreja dos Tessalonicenses, querido. Se você ver, analisar o capítulo 1, 2 e o capítulo 3 dessa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, você vai perceber que houve combate, que houve tribulação. Paulo passou por adversidades para pregar o evangelho. E ele conclui aqui, querido: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creste. Amados, nós temos notícia que essa igreja se torna uma igreja fervorosa, e o exemplo dela passa para toda a região da Macedônia, a ponto de não precisar mais do apóstolo Paulo. Esse testemunho, ele passa a ser vivo, e a conversão vai acontecendo, querido. E esses crentes, eles passam a viver
e passam a ser imitadores do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus Cristo. Eles passam a sofrer também perseguição, está registrado aqui, queridos. Mas eles perseveram, tornam-se firmes. Essa é uma igreja verdadeira. E esse é um exemplo que serve a todos nós, obreiros, na casa do Senhor. Queridos, medita nesta palavra, amados. No seu visor vai aparecer a conta bancária desta igreja. Nós somos uma congregação pequena, somos carentes de toda ajuda, queridos. A sua doação servirá para que nós continuemos a pregar o evangelho genuíno. Eu agradeço a sua participação e deixo aqui a paz do Senhor. Obrigado.